Antes de cearmos, vamos meditar na palavra de Deus. Obrigado. Atos, capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Obrigado, Ellen. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Eu sei que você vai morar no céu, mas você está tão assim, devagar para quem vai morar no céu, ou você não achou o texto bíblico, uma das duas coisas. Eu acho que é porque você não achou o texto bíblico. Vou te dar mais uma chance. Quem achou Atos capítulo 3, diga: eu vou morar no céu. Eita glória, aleluia. Vamos ler o texto, amados. Pedro e João subindo ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram-se ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso lhe acontecera. Pai bendito, que está nos céus, obrigado por tua santa e poderosa palavra, e por ela, mais uma vez, mercê da tua graça, bondade e misericórdia, por favor nos fale, no nome de Jesus, amém e amém. É a hora, igreja, é a hora, igreja. Não estou dando boa noite igual Sidneia, boa noite, igreja, mas é mais ou menos por aí. É a hora, igreja. Sidneia, se fosse Sidneia, você já estava explodindo aqui, né? É a hora, igreja. Amém, amados? É a hora, igreja. Você vai entender por que o tema da mensagem é esse. Muito bem. Amados, bem-aventurado é aquele que tem discernimento, ou sabe discernir o tempo e o modo. Bem-aventurado é você que tem o discernimento de fazer a leitura do que está acontecendo. Não uma leitura somente filosófica, idealista ou ideológica, não. Bem-aventurado, ainda que você possa fazer e tenha que fazer uma leitura pessoal, filosófica, ideológica, crítica. Não estou falando disso. Bem-aventurados somos nós quando fazemos uma leitura sob a lente divina. Porque a ideologia, a filosofia e até mesmo a crítica são lentes humanas. Nós precisamos ter a lente divina para fazer uma leitura do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo no universo, do que está acontecendo na terra, do que está acontecendo na nossa cidade, na nossa própria casa e na casa de Deus. As nossas lentes, elas devem ser divinas. Então, bem-aventurado é você que sabe utilizar-se das lentes divinas, na perspectiva dela, fazer uma leitura do que está acontecendo ao seu redor, ao nosso redor. E se olharmos, meus irmãos,
sob a lente divina, nós vamos entender de fato o que é a hora da igreja. Porque somente a igreja tem a resposta que o mundo precisa. Somente a igreja é capaz de responder aos anseios das pessoas, aos anseios da humanidade, ao ser humano. Pois bem, esse texto, logo no início do livro de Atos dos Apóstolos, vai nos dar uma ideia muito bem precisa do que significa ter a lente divina para olhar o que está acontecendo ao redor. Estamos diante da história do coxo da porta do Templo Formosa. Essa história acontece 1 ano depois do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Possivelmente Pedro e João estavam indo ao templo por ocasião exatamente da festa de Pentecostes. Então, 1 ano depois que há o derramamento do Espírito sobre a igreja, acontece esse momento em que Pedro e João estão indo ao templo e eles vão se deparar com esse coxo na porta do templo, a porta chamada Formosa. Chama a sua atenção para o fato de que, quando olhamos para essa história, ela vai nos mostrar de fato que Pedro e João não perderam em hipótese nenhuma o ardor, o fervor, a autoridade do Espírito Santo depois de 1 ano. Eles permaneceram cheios do Espírito, com a autoridade do Espírito, 1 ano depois do derramamento. Eu fico a pensar, meus irmãos, a olhar, a observar quantas pessoas, depois que recebem o Espírito Santo, no dia, no ato da salvação, à medida que o tempo vai passando, ao invés dessa pessoa ficar cada vez mais cheia do Espírito, ser usada por Jesus, usada na obra de Deus, parece que o Espírito Santo vai se apagando. Ah, pastor, é apenas 1 ano, em 1 ano o fervor ainda estava bem vivo em Pedro e João. Não é porque 1 ano, até porque Pedro e João vão viver muitos mais anos à frente, e eles não perderam o fervor, não perderam o contato, não perderam a intimidade, não perderam a essência do Espírito Santo movendo na vida deles. Devo também te lembrar que esse livro é o livro de Atos dos Apóstolos, mas se nós olharmos atentamente para ele, é o livro do agir e do mover do Espírito Santo. Eu sempre gosto de brincar, ou de fazer assim, uma comparação, é apenas uma analogia. Se você espremer os evangelhos, vai sair o sangue da cruz. E se você espremer Atos dos Apóstolos, vai sair azeite. Porque os evangelhos vão falar de Cristo Jesus, e Atos dos Apóstolos vai falar da ação do mover do Espírito Santo. Pois bem, detalhe aqui, quem vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos é Lucas, um médico. E gosto da forma como ele vai começar aqui a narrar essa história. Ele vai dizer que esse homem é coxo e um coxo de nascença. Lucas está colocando a sua lente de médico. Vai trazer detalhes de quem é exatamente alguém que cuida do corpo e tem domínio sobre a medicina. Mas Lucas não vai fugir dos detalhes de Pedro e João, de alguém que estava olhando para esse homem na perspectiva, nas lentes divinas. Esse detalhe que Lucas vai assim nos colocar, ele é importante por quê? Porque os judeus acreditavam que quando alguém nascia com um problema como esse, a culpa era dos pais. Alguém pecou. Ah, nasceu coxo. Quem pecou, o pai ou a mãe? Quer ver só? Lá no Evangelho de João, no capítulo 9, o cego de nascença. Os discípulos vão perguntar a Jesus: Jesus, quem é que pecou para que ele nascesse assim cego? Foi o pai ou foi a mãe? E Jesus vai responder: não foi nem o pai nem a mãe. Está errado. Ele está assim para que a glória de Deus se manifeste através da vida dele. Então, Lucas está colocando esse detalhe de que ele nasceu com nascença, porque os judeus acreditavam que alguém que nasce com algum defeito físico foi o pai ou a mãe que
Alguém que pecou. Um dos dois. E na verdade nem o pai nem a mãe pecaram. Na verdade esse texto está saltando aos nossos olhos à luz da revelação para nos mostrar exatamente o que Jesus está dizendo aos discípulos no capítulo 9 sobre o cego de nascença, tal qual esse coxo também o era. Exatamente para nos mostrar, para nos revelar que ele nasceu assim e que ele nasceu e foi curado para que a glória de Jesus pudesse ser manifestada. O lugar onde esse homem esmolava era a porta chamada Formosa. Por que essa porta tinha o nome Formosa? Israel era cercado por 12 portas e o templo de Herodes com 9 portas. As portas de Jerusalém foram restauradas por Neemias. E o templo foi reconstruído no período de Zorobabel. E esse templo possuía 9 portas. Uma delas é essa porta, chamada Formosa. E ela era chamada Formosa pelo simples fato de que era uma porta que tinha aproximadamente 9 metros de altura por 5 de largura, cravada em ouro e pedras preciosas. Por isso chamar-se Formosa. Claro que a opção do paralítico em permanecer ali, em estar ali, é porque naturalmente as pessoas, por ocasião da festa ou outras ocasiões, as pessoas iriam passar ali e ele aproveitaria e pediria uma esmola. Quando esse homem olha para Pedro e João, ele está esperando que talvez o seu dia pudesse ser apenas e tão somente agraciado com uma moeda, um dinheiro esse que pudesse talvez garantir-lhe o seu pão diário. Aí você vai perguntar, pastor, o que tem a ver isso com a hora da igreja? O que esse coxo que está esmolando a porta do templo, chamada Formosa, tem a ver com a hora da igreja? Não é difícil a gente entender. Não é difícil. Por que não é difícil entendermos que, ao olharmos para esse texto, veremos que é a hora da igreja? Simples. Porque nós temos Pedro e João, apóstolos, discípulos, líderes da igreja. Portanto, eles representavam a igreja. E nós temos um coxo do lado de fora do templo que não conhecia o cristianismo, que não conhecia Cristo e que ainda precisava de um milagre. Então há um encontro da igreja com o necessitado. Eu penso, meus irmãos, que essa é a hora da igreja. A hora da igreja ter encontro com os necessitados. E quando eu falo necessitado, não estou apenas e tão somente falando da necessidade de um milagre do coxo andar, do cego ouvir, do cego ver e do surdo ouvir. Não. A maior necessidade é o pecador receber o evangelho, receber a salvação, ter o seu nome escrito no livro da vida, aliviar-se da ira vindoura e tornar-se discípulo de Jesus e pelo Espírito Santo, filho de Deus. Essa é a maior necessidade do ser humano. Essa é a hora da igreja. É a hora da igreja fazer da oração a sua maior necessidade. Eu gostaria que você repetisse comigo essa verdade. Diga comigo, é a hora da igreja
Melhor isso, por favor, diga, é a hora da igreja fazer da oração a sua maior necessidade. Maravilha! O dia do judeu começava às 6 da manhã. E o dia do judeu era dividido assim, em partes. Nesse momento aqui, começava às 6 da manhã e terminava, logicamente, às 6 da tarde. E isso é trazido para a realidade da oração. Então tinha gente orando de 6 até às 9, de 9 a meio-dia e de meio-dia às 3. Pedro e João estão indo para a oração da hora nona, às 3 da tarde. E esta oração da hora nona, ela tem um significado muito importante, que não é ato religioso. Preste atenção. Antigamente, antes do cativeiro da Babilônia, o judeu dividia o dia também em 3 partes. Mas o judeu não apresentava oração, era sacrifício. Então havia os 3 sacrifícios diários. O último, o sacrifício das 3 da tarde, da hora nona. Lembra de Elias? Que hora que ele ofereceu o sacrifício? Às 3 da tarde. Às 3 da tarde, o fogo caiu do céu e consumiu o holocausto, matando os profetas de Baal e Azera. Isso foi até o cativeiro da Babilônia. No cativeiro da Babilônia, o povo de Israel não podia oferecer sacrifício porque não tinha templo, não tinha altar. E lá no cativeiro, o que aconteceu? Por ação divina, por ação do Espírito, os judeus não podiam fazer sacrifício, então eles substituíram o sacrifício pela oração. Por isso que Daniel vai orar, voltando para Jerusalém, quantas vezes? 3 vezes, exatamente representando os 3 sacrifícios, que agora é substituído por 3 orações. Então, vamos lá, me acompanhe, por favor. Quem está comigo, diga amém. Então, vamos lá. O que acontece quando Jesus vai para a cruz? Quando Jesus vai para a cruz, meus irmãos, ele vai se oferecer em sacrifício. E diz a Bíblia que ele inclina a cabeça, que horas? 3 da tarde, hora nona. O Cordeiro de Deus se ofereceu às 3 da tarde, hora nona. A mesma hora que Elias fez o sacrifício lá contra os profetas de Baal. Exatamente a mesma hora que Pedro e João estão indo ao templo para a oração. Só que Pedro e João não estão oferecendo sacrifício, eles estão oferecendo oração. Não é ato religioso, é necessidade. O milagre, então, está impulsionado pela oração. O milagre acontece porque Pedro e João estão conectados com o céu, estão indo para o templo orar, eles não estão oferecendo nenhum sacrifício ou nenhum ato religioso. O que eu aprendo com isso, meus amados? O que eu aprendo é que a igreja não ora por sacrifício, a igreja não ora porque é ato religioso, a igreja ora porque é necessidade, a igreja ora porque ela está conectada com o céu, a igreja ora porque quando nós oramos, o que é ligado no céu também é ligado na terra, o que é desligado no céu também é desligado na terra. A oração para a igreja é como o pulmão dela juntamente com a palavra. A oração e a palavra se tornam os nossos pulmões.
O seu pulmão espiritual, meu irmão, é a palavra e a oração. É a oração e a palavra. Eu vos pergunto: alguém consegue ficar sem respirar? Não. Não. O que acontece é que a igreja moderna parece que está voltando-se para os rituais e sacrifícios, mas estão tendo meras formalidades, ao invés de busca incessante. Nós não precisamos de respiradores mecânicos. Um culto sem oração sincera é oração mecânica. Uma devoção no seu quarto sem uma oração sincera é uma oração mecânica. Então está na hora da igreja passar a orar de verdade. Não de brincadeira. Pedro e João estavam indo ao templo para orar. E no meio do caminho, alguém necessitado foi alvo da oração. Quando passarmos a orar de verdade, Deus colocará em nosso caminho pessoas que irão nos encontrar e nós nos encontraremos com elas e nós seremos instrumentos de Deus para abençoar as suas vidas. Então, amados, é hora da igreja orar de verdade. É hora da igreja fazer da oração e da palavra os seus pulmões espirituais. Posso ouvir um amém por isso? É a hora da igreja, em unidade, pôr os seus olhos em quem está necessitado do agir de Jesus. Verso 2 ao verso 4. Pedro e João estão com os olhos no templo. Preste atenção nisso. A intenção de Pedro e João era se dirigirem ao templo. Então os seus olhos estavam fitos no templo, com o fim de orarem. E quando eles se encontram com um coxo, os olhos de ambos dirigiram-se ao coxo. Vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Na minha versão, no versículo 4, diz que, fitando-o juntamente com João. Há uma outra versão que diz em unidade. Em unidade, Pedro e João olham para o coxo e enxerga alguém além de que necessitava de uma esmola. Eles enxergam alguém que precisava do agir de Jesus. Por isso a expressão, olha para nós. Então nós temos aqui duas situações que caracterizam unidade. Eles olharam juntos para o coxo e a palavra, a fala de Pedro é: olha para nós, não olha para mim. Ou João, não, olha para Pedro, não, olha para mim. Não, olha para nós. Então, quando em unidade Pedro e João olham para o coxo, o que está acontecendo? Falou mais alta necessidade. Os olhos de Pedro e João constituem os olhos da graça de Deus. Isso nos ensina algo maravilhoso. Porque assim, irmãos, a igreja, ela é um corpo.
ela não é dividida em partes. Os nossos olhos somados espiritualmente constituem apenas o mesmo olhar. As nossas mãos somadas constituem apenas duas mãos de um só corpo. Isso diz do pé, dos ouvidos. Então, em unidade, Pedro e João estão olhando para esse homem e vendo que ele precisava do agir de Jesus. Sabe o que o diabo quer fazer? Dividir a igreja. E o que o diabo semeia na igreja? Contenda, vaidades, presunções, soberba, tarefas sem o entendimento do serviço pelos dons. Não estou exagerando. Tem muita gente que olha para a igreja e enxerga tarefa e não serviço pelos dons. Isso é semente do diabo. E o que acontece quando o diabo semeia na igreja realidades que vão dividi-la? Paramos de ter os olhos de Jesus, paramos de ter as mãos de Jesus, paramos de ter os pés de Jesus, os ouvidos de Jesus. A unidade não existe mais, a comunhão não existe mais. E aí, amado, o necessitado vai continuar necessitado. Eu creio que não esteja falando nesta noite, não somente aqueles que estão aqui no templo, mas aqueles que estão em casa. Eu creio que esteja falando a uma igreja que sabe o significado da unidade e pelos olhos de Jesus enxergar quem está precisando do agir de Deus. Porque, meu amado irmão, quando vivemos unidade, nós enxergamos de fato quem precisa do agir de Deus. E que nessa noite os seus olhos sejam os olhos de Jesus, as suas mãos sejam as mãos de Jesus, os seus pés sejam os pés do que calça a sandália do evangelho e vão até o necessitado, e que a igreja de Jesus, não somente esta igreja, mas a igreja nessa cidade no Brasil, possa ter uma unidade tão forte, que possa encarar e ver que as pessoas precisam do agir de Jesus. Amém, amados? Está na hora da igreja viver unidade e enxergar quem precisa do agir de Jesus. É hora da igreja usar os dons que recebeu do Espírito Santo no poder e no nome de Jesus. Vou repetir, é a hora da igreja usar os dons que recebeu do Espírito Santo no poder e no nome de Jesus. Olha o versículo 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Enquanto Pedro e João estavam ali olhando na lente divina, na lente do Espírito, e vendo que ele precisava do agir poderoso de Deus, esse homem ainda esperava alguma coisa. Esse alguma coisa, com certeza, era um dinheiro. Até então a necessidade física falava mais alto do que a necessidade espiritual. Por isso que a igreja, ela olha para a pessoa de maneira completa. Mas sobretudo, para a maior necessidade espiritual. Meus irmãos, as pessoas estão esperando alguma coisa de nós. As pessoas estão esperando alguma coisa de nós. Ainda que elas estejam esperando o pão físico, ainda que elas estejam esperando um remédio, mas nós temos a lente divina para entender que elas precisam muito mais do que o pão, do remédio. Elas precisam do mover e do poder de Jesus. De fato, Pedro e João não possuíam dinheiro,
Ainda que eles fossem administradores das ofertas da igreja, eles eram responsáveis pela distribuição das ofertas. Melhor, do recolhimento das ofertas e a distribuição das necessidades. Até a instituição dos diáconos, no capítulo 6. Mas havia algo em Pedro e João, naquele momento, mais precioso do que qualquer prata e ouro. O quê? Dom do Espírito, o dom da cura. Olha o versículo 6. Pedro, porém, disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, o que Pedro tinha? Dom do Espírito. O que eu e você temos? Dons do Espírito. O de Pedro aqui era a cura, porque o coxo precisava também de cura. Mas eis aqui, diante dos meus olhos, eis aqui diante de mim, e através das lentes, você que tem dom da cura, dom da fé, dom do ensino, dom pastoral, dom de oração, dom da intercessão, dom de ministrar, dom de administrar, dom de interpretar, dom de amar, dom de abraçar, dons que o Espírito Santo nos deu, repartiu, para que em nome de Jesus as pessoas pudessem ser abençoadas. Conta-se que Tomás de Aquino, doutor da igreja romana, foi visitar o Papa Inocêncio. E depois do Papa mostrar toda a beleza do Vaticano, toda a suntuosidade, ele disse assim para Tomás de Aquino: veja, Tomás, a igreja não pode dizer mais como Pedro: não tenho prata nem tenho ouro. Olha aí, quanta prata, quanto ouro. E Tomás de Aquino respondeu: é verdade. Mas também essa igreja não pode dizer, como disse ao coxo Pedro: levanta e anda. É verdade. A igreja está cheia de prata e do ouro, mas não tem o dom, não tem autoridade para dizer ao coxo: levanta e anda. Na minha concepção, irmãos, os lugares mais ricos do mundo, sabe quais são? Vou te falar os lugares mais ricos do mundo. Você vai se assustar com um deles. Aqui, dentro da nossa realidade, nós temos dois. Vou dar o nome desse lugar rico, aqui na nossa cidade. Dois nomes de lugares ricos na nossa cidade. Primeiro, Caju. Segundo, Campo da Paz. Você conhece? Você conhece esses lugares? Já foi lá, né? Espero nem eu nem você irmos para lá. Espero sermos arrebatados para não precisarmos irmos para lá. Ninguém disse, só o Júlio levantou a mão e disse: irmão, eu vou repetir, espero que a gente não vá para lá, espero que sejamos arrebatados. Amém, amados? Glória a Deus. Mas pastor, por que o Campo da Paz e o Caju, os cemitérios da cidade são ricos? Porque lá estão enterrados sonhos, projetos e dons que não foram usados, porque as pessoas preferiram viver os prazeres dessa vida ao invés do propósito eterno de Deus. É claro que muitos que estão lá deixaram a riqueza aqui na terra,
Muitos santos, muitos crentes que nós conhecemos e que nós choramos ao enterrar os seus corpos, as suas riquezas ficaram aqui na terra, porque o dom que recebeu do Espírito usou para a glória de Deus, mas muitos, os dons, os talentos, as riquezas foram enterrados juntos, porque preferiram viver os prazeres dessa vida. Mas eu vou te falar outro lugar riquíssimo, além do cemitério. Vou dar um endereço, dentre muitos. Lugar rico, mas riquíssimo. Rua Inácio Pereira, número 10, Jardim Carioca. Você conhece esse endereço, irmão? Não, conhece? Ou você conhece aquele lá de São Paulo? Claro que também lá é lugar rico. Como é que é o nome lá daquela... Lá no Brás? É rico, é? Mas aqui, Inácio Pereira também, nesse endereço tem um lugar rico. Esse lugar é a Segunda Igreja Batista Jardim Carioca. E por que essa é rica? Porque os dons do Espírito estão aqui em você, irmão. Os dons do Espírito estão em você. Você é rico. Você é rico. Você recebeu dons do Espírito para quê? Para, no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, abençoar pessoas, abençoar gente, fazer com que as pessoas sejam curadas, tratadas, transformadas, recebam Jesus, são edificadas, discipuladas e cresçam à imagem de Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, está na hora de você usar os seus dons antes que você morra e os enterre com você. Você os recebeu para usar aqui nessa terra. E para terminar, se você não usar, você será cobrado. Porque a ferramenta é emprestada, irmão. Diga comigo, os dons, melhor isso, diga os dons e recebi do Espírito. São ferramentas emprestadas. Então, tome cuidado, não são suas. Eliseu, o machado caiu na água e era ferramenta emprestada. Vamos tirar daí porque é emprestada, tem que tomar cuidado. Tem dono. Está na hora da igreja usar os seus dons no poder e no nome de Jesus Cristo. É hora da igreja ser proativa. É hora da igreja ser proativa em ser a mão de Deus para fortalecer os que estão prostrados. Vou repetir. É a hora da igreja ser proativa em ser a mão de Deus para fortalecer os que estão prostrados. Esse milagre, ele não se dá diretamente por Jesus. É Jesus quem faz. Mas não é um milagre feito diretamente por ele. Esse coxo está na porta do templo chamada Formosa. E se olharmos para Jesus, que até então, há poucos dias, 1 ano e 40, 50 dias aproximadamente, Jesus circulava por ali. E quando Jesus ia ao templo por ocasião das festas, Jesus não passava por essa porta chamada Formosa, ele passava pela porta das ovelhas. É só você olhar o Evangelho de João, capítulo 5, quando Jesus vai curar o outro coxo, e esse outro coxo está no templo, e Jesus entrou lá pela porta das ovelhas. Então Jesus nunca se encontrou com esse coxo do capítulo 3 de Atos.
Eles possivelmente nunca se encontraram. Por quê? Propósito. Lembra quando Jesus disse para os seus discípulos: a obra que eu fiz, vocês farão maior do que eu fiz. Jesus não faz a obra sozinho. Ele faz com a igreja. Por meio da igreja. E com a igreja. Ele fez aqui durante 33 anos. Diretamente. Mas hoje, ele faz por meio do seu corpo. Quem que vai ministrar esse coxo? Pedro e João. E olha o que diz o versículo 6. Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Aí você olha o versículo 7, e você vai perceber alguém que recebe o milagre de Jesus, porque é Jesus que faz o milagre, não sou eu, nem é você, quem faz milagre é Ele. Só que esse homem que recebe o poder de Jesus, o milagre, da sua formação, da sua má formação no ventre da mãe, agora ser transformada de maneira natural. Esse homem não sabe andar, nunca andou. Não deu os primeiros passos como todo bebê, como os nossos filhos. Então, quando ele recebe o poder de Jesus, que o milagre acontece, que as suas pernas são fortalecidas, que a sua formação milagrosamente agora acontece o que não aconteceu no ventre da sua mãe. Ele não sabe dar os passos. Preste atenção, os seus olhos estavam fitos no templo, mas os seus pés ainda não tinham forças para andar. Então Pedro e João faz o quê? Segura na mão, são proativos. Segura na mão e como que dissesse a esse homem: estamos aqui. Nós vamos te ensinar a andar para o lugar certo. Para fazer algo que você nunca fez. Olha, irmão, quando eu olho para isso aqui, eu fico assim. Isso mexe comigo. Porque a lei de Moisés dizia que homem nenhum, pessoa nenhuma com defeito, ela poderia entrar no templo. Pedro e João são proativos, segura na mão desse homem, ajuda-o, e ele agora sai correndo com seus tornozelos firmados, e ele vai para dentro do templo para glorificar a Deus, para exaltar o nome de Deus pela primeira vez na sua vida. Ou eu e você entendamos que essa proatividade é nossa responsabilidade, ou vamos negligenciar o discipulado. Porque o milagre da transformação da pessoa é a responsabilidade de Jesus. É Ele quem faz. Mas os primeiros passos, firmar os pés das pessoas, caminhar com elas à casa de Deus, na realidade da vida, somos nós, a igreja. E eu vejo aí muita gente, estou caminhando para o final, para a gente cear. Muita gente negligenciando o discipulado. Parece que não aprendeu que nasceu de novo.
Outro dia eu liguei para um amigo lá de Custodópolis. E falei com ele assim: Manassés, eu preciso ir à casa do seu pai. Quando você voltar, me liga. Eu quero ir à casa do seu pai. Quem é o pai do irmão Manassés? Meu primeiro discipulador. Um homem que tem aproximadamente 85 anos. Até eu conheço, irmão Amaro Francisco. Um homem santíssimo. Que criou 13 filhos na casa de Deus. Que segurou na minha mão e me ajudou a ter os primeiros passos em direção à casa de Deus e ao reino de Deus, e que me ensinou que a coisa mais preciosa, a maior necessidade de uma pessoa é estar na presença de Deus para glorificar e exaltar o nome dele, porque ele é digno de ser adorado e louvado. Você está aqui nessa noite para isso. Você está aqui porque você entendeu que nesse lugar Deus é digno de ser adorado e louvado. Então, por favor, está na hora de você segurar na mão de pessoas que, assim como você, tem o anseio pela presença de Deus. Ei, nós não estamos debaixo da lei, nós não somos proibidos de entrar na presença de Deus. Pelo contrário, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e pela graça do Senhor nós temos livre acesso a Ele. Nós podemos entrar na presença dEle e adorá-lo em espírito e em verdade, e desfrutar pela graça do Todo-Poderoso, do Pai Eterno, que nos abraçou em Cristo Jesus e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Você está aqui porque um dia Jesus fez um milagre na tua vida. Você está aqui porque alguém segurou na sua mão, te ajudou a chegar nesse lugar, a estar na casa de Deus, a glorificar a Ele. Então está na hora de você fazer o mesmo por outros. Deixa eu terminar, para a gente cear. Acredite. Acredite. A hora da igreja sempre é a hora do Espírito. A hora da igreja sempre será a hora do Espírito. A hora de Pedro e João de orarem era 3 da tarde. Presta atenção nisso, eu estou terminando aqui. A hora de Pedro orar era 3 da tarde. Mas a hora do Espírito era ministrar ao coxo. O seu relógio, quem dirige é o Espírito Santo. A hora da sua vida é do Espírito Santo. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. A hora de você trabalhar também é do Espírito, porque lá você vai ser o melhor funcionário. Você vai dar testemunho e as pessoas vão ver Jesus na sua vida. Ah, pastor, mas é a hora de eu sentar na sala de aula para eu estudar. É a hora do Espírito para você estudar, porque lá você vai ser o melhor aluno, você vai tirar as melhores notas e você vai dizer: Jesus me ajudou a tirar as melhores notas. É a hora do Espírito. Porque, irmão, quem conduz a nossa vida é o Espírito Santo. E quando nós temos a nossa vida dirigida pelo Espírito Santo, nós sabemos discernir o que está acontecendo diante de nós. Nós sabemos o que está acontecendo no mundo. E no mundo espiritual, nós entendemos muito bem, pelo poder do Espírito Santo, o que Ele quer da nossa vida. É a hora da igreja. E a hora da igreja é a hora do Espírito. Porque estamos na dispensação do Espírito Santo. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Eu gostaria que você, por favor, baixasse sua cabeça. Vou precisar dos irmãos do Ministério de Louvor.